Olá, hoje a gente vai mergulhar nos trechos de um material bem legal, o livro de RPG GURPS Horror, 4ª edição. Opa, GURPS Horror? Material de primeira. Pois é. E a nossa ideia aqui é entender melhor as ferramentas e, acho que mais importante, a filosofia que o livro usa para criar, experiências de horror que realmente marquem, sabe? Nos jogos de RPG. É isso aí. É um livro denso, a gente sabe, então vamos focar nas ideias principais, nos detalhes mais, intrigantes. Perfeito para quem quer pegar o essencial de como construir medo no RPG de um jeito eficaz. E rápido, né? Exato. E ele já começa quebrando um pouco a expectativa, né? Com aquela citação do Kenneth Haidt falando que o horror nem sempre é sobrenatural. Tipo, a peste negra. Aquilo foi real e pavoroso. Sim, um ótimo ponto de partida. Mostra que o livro vai além, né? Ok, então vamos desempacotar isso. Porque o livro não é só, um bestiário, uma lista de monstros ou um guia para dar susto fácil. Não mesmo. O que o GURPS Horror faz, e é isso que a gente vai analisar, é ir fundo na psicologia do medo. E na estrutura da narrativa que você precisa para criar esse medo num jogo, que é interativo. Certo. O foco não é só o que assusta, mas principalmente o como e o porquê aquilo funciona na mesa com os jogadores ali. Perfeito. E tudo começa com os personagens, né? Os protagonistas dessa história de terror que a gente vai montar. Sempre. O livro parece dar bastante valor para colaboração entre quem joga e quem tá mestrando, para que o conceito do personagem funcione bem. Totalmente. Não é só fazer a ficha, tem que ver se o personagem combina com o tipo de horror que o jogo quer passar, né? Exatamente. Pensa assim, uma campanha de horror mais clássica, talvez com heróis do bem contra o mal, vai pedir um tipo de personagem. Então, Agora, um jogo sobre conspiração tipo cósmica ou paranoia, talvez funcione melhor com personagens mais cinzentos, sabe? Talvez até com atritos entre eles. entendi. A chave é todo mundo tá na mesma página. Isso. Alinhar as expectativas. E essa colaboração fica mais forte com uma ferramenta que o livro chama de ganchos de personagem. Ganchos. Então não é só um detalhe da história. É tipo um convite pro mestre usar aquilo contra o jogador. Precisamente. São aspectos da história, da personalidade, do passado, que o jogador meio que oferece pro mestre. Pode ser uma maldição de infância, uma dívida misteriosa. Ou a clássica propriedade assombrada que ele herdou. Essa mesma. Quando o jogador cria um gancho assim, ele está basicamente dizendo: mestre, pode usar isso aqui para trazer problema para mim. Eu aceito. É quase um consentimento para o sofrimento temático, vamos dizer assim. Saquei. Isso cria um envolvimento muito maior, né? Bem diferente de só aparecer um monstro do nada. Claro. Se o fantasma na casa que eu herdei é um ancestral meu, a decisão de expulsar ele, ou destruir, ganha um peso moral, que não teria de outro jeito. Exato. E isso conecta direto com as motivações, né? Imagino que sim. Com certeza. Os ganchos acabam alimentando as motivações. O livro até sugere que elas sejam fortes, bem claras. Tipo um senso de moral, sabe? O mal não pode vencer. Ou uma vingança pessoal. Aquele culto levou minha família. Coisas que movem o personagem pra frente. Isso. E o legal no GURPS é como ele sugere ligar essas motivações a mecânicas do jogo. Traços como código de honra, senso de dever, ou até mesmo inimigos, obsessões. Pra não ficar só na descrição da ficha. Exato, para garantir que elas tenham consequências reais no jogo. Não é só fluff, como dizem. Certo. Então, beleza, temos personagens com mais profundidade, com ganchos que prendem eles na trama. Mas e a construção da atmosfera? Do clima de horror? O mestre tem ferramenta para isso, além de, descrever um lugar escuro? Ah, sim. E aqui o livro é muito bom, porque ele foca na atmosfera e na incerteza como base do horror. Incerteza. Não é só o monstro, é a antecipação do monstro. Aquela sensação de que tem algo muito errado mesmo que você não saiba o quê. E para evitar que os jogadores fiquem travados, sem saber o que fazer, o que pode matar a atenção, o livro dá uma estrutura bem útil para a investigação. Os 5 R's. 5 R's. Parece metódico. Isso não pode deixar a investigação meio processual demais?
Tirar um pouco do caos que o horror às vezes tem? É uma preocupação válida, sim. Mas os R's são rotinas, o que mudou no dia a dia normal, reações, como as testemunhas se comportaram, pesquisa, o que os livros, os registros antigos dizem, razão, a dedução lógica mesmo, com base nas pistas, e registros, as evidências físicas, objetos, etc. Entendi. A ideia não é ser um checklist engessado, sabe? É mais para dar aos jogadores jeitos ativos de buscar informação. Ah, ok. Para eles não se sentirem só esperando a próxima pista cair do céu. Exatamente. Isso combate aquela frustração de ficar perdido. Mas o conteúdo das pistas, o jeito como elas aparecem, isso ainda está na mão do mestre para manter o mistério e a tensão. É um equilíbrio. Faz sentido. Da agência, mas sem entregar o ouro todo de uma vez. E além das pistas, o que mais o livro sugere para manter esse clima? O livro fala muito da importância do ritmo, saber quando acelerar, quando criar tensão e quando deixar a paranoia cozinhar um pouco. Controlar o fluxo. Isso. E também destaca o poder das reviravoltas, os twists, né? Para quebrar expectativas, deixar todo mundo na pontinha da cadeira. Ah, sim, reviravoltas são ótimas em horror. E, muito importante, ele fala da recompensa, o payoff. Toda essa construção de suspense, a investigação toda, tem que levar a algo significativo. Um confronto final tenso, uma revelação chocante, uma escolha impossível. Senão parece que não valeu a pena, né? Disse a toda a tensão que você construiu. Entendido. Personagens engajados, clima tenso, investigação ativa e um clímax que recompensa. Agora, como é que o sistema GURPS, as regras, refletem o impacto disso nos personagens? Como as regras ajudam a simular o medo, a deterioração que a gente associa com o horror? Bom, aí a gente entra nas mecânicas que dão um sabor especial do GURPS Horror. Mesmo vantagens que já existem no sistema ganham outras camadas. Por exemplo, ter fé verdadeira. Ah, sim, para afastar vampiros e tal. Pode ser ótimo contra um vampiro clássico, sim, mas o livro alerta. Talvez seja totalmente inútil contra uma entidade cósmica tipo Lovecraft. Ah, Depende da cosmologia da campanha, entende? A fé humana pode ser irrelevante para aquilo que está além da nossa compreensão. ou seja, o tipo de horror muda o valor das coisas. E aquela vantagem, fleuma, que ajuda a resistir ao medo. Num cenário de horror cósmico, essa fleuma pode não ser heroísmo, pode ser ignorância. Ou até um sintoma de loucura começando. Nossa, Talvez o personagem não sinta medo porque ele simplesmente não consegue entender a dimensão real da ameaça. Isso adiciona uma camada perturbadora a uma vantagem que normalmente é vista como positiva. isso é sutil e bem interessante. E quanto a mecânicas totalmente novas? O livro traz coisas assim? Traz sim. As atribulações, ou afflictions, são basicamente ataques que causam efeitos debilitantes e bem temáticos. Tem um exemplo particularmente sinistro, chamado Galdifor. Gaudivor. O que faz? Não causa dano físico. Ele drena a alegria de viver da vítima. O quê? E converte essa alegria em energia pro atacante. É tipo um dano existencial, sabe? Ataca a própria vontade do personagem, algo que regras de combate normais nem chegam perto. Uau! Isso vai direto na alma do personagem. Que outras ferramentas de regra se destacam assim? Tem limitações novas para customizar poderes, maldições, a condição de cancelamento é ótima para simular contos de fada sombrio, sabe? Um efeito só acaba se uma coisa específica acontecer, tipo beijo que quebra a maldição do sono. Legal, bem temático. Mas talvez a mais impactante seja a limitação corrompedor. Corrompedor, o nome já entrega bastante. Como funciona? Bem, usar uma habilidade com essa limitação te dá pontos de corrupção. E acumular corrupção pode levar a uma degeneração física, mental, moral. O exemplo clássico é o vampiro relutante. Aquele que não queria ser monstro. Esse mesmo. Cada vez que ele cede à sede de sangue usando os poderes vampíricos dele, ele fica um pouco mais monstruoso, perde um pouco da humanidade. Nossa, isso é forte. E o que é particularmente inteligente aqui é como essa mecânica reforça um dos temas centrais do horror, a ideia de que o poder tem um preço. E muitas vezes esse preço é a própria alma, a sanidade. Aquela ideia de que lutar contra monstros pode te transformar em um. Exatamente. Não é só uma questão de história, é uma consequência da regra.
direta das escolhas do jogador ao usar certas habilidades. Essa conexão tema-mecânica é muito boa. E nas desvantagens? Imagino que tenha opções para personagens já com traumas ou crenças perigosas. Sim, tem a desvantagem crenças inverídicas. É basicamente acreditar em algo falso sobre o sobrenatural. Tipo estar convencido que lobisomens só morrem com bala de prata abençoada por um monge canhoto no dia X. Ok. Num mundo onde a informação certa é crucial para sobreviver, acreditar na coisa errada pode ser fatal. Isso reforça o tema da incerteza, do perigo do conhecimento, ou da falta dele, né? No horror, total. E como o sistema lida com o trauma direto? O choque de ver algo é indescritível. Aí entram os testes de pânico e as regras de estresse e perturbação. Falhar num teste de medo diante de algo horrível pode não só paralisar o personagem na hora, sim, mas também pode levar ele a ganhar novas desvantagens mentais permanentes. O livro dá um exemplo bem marcante de um tenente, Harry Collier. Depois de sobreviver a um encontro com um monstro que atacava moradores de rua, ele desenvolve avareza. Avareza? Mas qual a ligação? Parece desconexo, né? Mas na cabeça dele virou um mecanismo de defesa distorcido. Ele passou a associar a pobreza das vítimas com a vulnerabilidade delas. Caramba! O trauma se manifesta de jeitos inesperados, irracionais. É bem profundo. Isso mostra uma compreensão bem grande do impacto psicológico do horror. Ok, então temos personagens vulneráveis, uma atmosfera opressora, mecânicas que simulam medo e corrupção. Mas e as fontes desse medo? Vamos falar dos monstros. O livro só lista os clássicos de sempre? Ele aborda os clássicos sim, mas com uma recomendação bem clara. Use os arquétipos, mas fuja dos clichês batidos. Dê seu toque original. Certo. Para os vampiros, por exemplo, ele compara o Lorde elegante estilo Bram Stoker com figuras mais folclóricas, como o Vampiro dos Balcãs, que é um cadáver inchado, peludo, mais bestial mesmo. Bem diferente. Menciona as compulsões clássicas, tipo contar grãos, e as aversões, alho, símbolos religiosos, mas sugere que a eficácia dos símbolos pode depender da fé de quem está usando. Adiciona uma camada de dúvida. Interessante. E os lobisomens? Alguma abordagem diferente? O livro reconhece as várias origens lendárias. Magia, maldições, mas destaca que a ideia da infecção pela mordida é algo mais moderno, que veio muito do cinema. Ah, é verdade. Explora a tragédia da perda de memória, a falta de controle na transformação e como é quase impossível achar uma cura. Reforça aquele aspecto de maldição sem escapatória. E fantasmas? Imagino que aí tenha muita variedade. Sim, o livro detalha vários tipos. Assombros, que são invisíveis e manipulam objetos. Entidades alternantes, que ficam visíveis e invisíveis. Poltergeists, focados em arremessar coisas. Sombras, que drenam vida, até doppelgangers. Nossa, bastante coisa. E um conceito-chave é o do foco. Um objeto, um local, às vezes uma pessoa, que prende o espírito aqui no mundo. Destruir o foco pode ser a chave para se livrar do fantasma. Uma fraqueza definida. Isso. E também fala dos lugares do mal. Cemitérios, hospitais abandonados, cenas de crimes horríveis. Esses lugares podem gerar assombrações por si só, como se fossem uma cicatriz psíquica no ambiente. Mas nem todo horror vem de fantasma ou lobisomem, né? O livro fala daquelas ameaças mais incompreensíveis. Cósmicas. Ah, sim. E essa é uma área onde o GURPS Horror vai bem fundo. As coisas que o homem não deveria saber que existem. O famoso horror cósmico. Exato. Estamos falando de divindades cósmicas, entidades gigantescas, alienígenas, totalmente indiferentes a gente. As motivações delas, a própria existência delas, desafiam nossa compreensão. Assustador só de pensar. E a mera visão de algumas delas pode exigir testes de pânico pesadíssimos, porque a mente simplesmente não consegue processar o que está vendo. Elas representam o horror da nossa insignificância no universo. Isso me faz pensar. Qual o papel dos monstros nas histórias, então? É só jogar algo assustador na frente dos jogadores e pronto? Definitivamente não.
O livro tem uma seção ótima chamada Por que as armas nem sempre resolvem. Gostei do nome. Ela analisa por que ir para o confronto direto nem sempre é a melhor ou a única solução num horror. Monstros podem ser inteligentes, usar táticas, podem ser furtivos, atacar de surpresa, podem ter poderes mentais que te paralisam, te enganam. Certo. E o ambiente pode atrapalhar muito uma luta. Escuridão, multidões, lugares instáveis. Isso força os jogadores a pensarem diferente, a investigar, buscar fraquezas, usar o cenário a favor deles. Que aumenta a tensão, claro, e a vitória fica mais suada. Exatamente. E mais significativa. Então nem todo inimigo é só uma fera para ser morta. Não mesmo. O livro faz uma distinção útil entre feras, que agem mais por instinto, por astúcia animal, tipo um predador sobrenatural, e vilões, que são seres inteligentes, com planos, motivações complexas, recursos. Entender o vilão dá mais profundidade para a história. Com certeza. O livro sugere algumas motivações. A busca por conhecimento proibido, tipo cientista louco, a sede de poder, por autodefesa, às vezes, pro monstro, os heróis é que são a ameaça, né? Verdade. Ou até mesmo a pura maldade, uma entidade tão antiga ou tão alienígena que a nossa moralidade simplesmente não se aplica a ela. Essa variedade de inimigos e motivações leva a gente para os diferentes tipos de histórias de horror que dá para contar. O livro fala de estilos específicos. Fala sim, explora vários subgêneros. O horror cósmico, que a gente já falou, com um universo indiferente, conhecimento perigoso, a fragilidade da sanidade. Sim. O horror psicológico, que foca mais nos conflitos internos, na loucura, na percepção distorcida da realidade. Aquela linha tênue entre o que é real e o que não é. E o gótico. E o horror gótico, claro. Com os cenários em ruínas, os temas de corrupção familiar, segredos do passado vindo à tona, aquela sensação de aprisionamento. E como esses estilos viram campanhas, histórias mais longas? O livro dá umas estruturas, tipo a campanha Um Inimigo, focada em derrotar um grande mal específico e seus seguidores, ou a luta desesperada, o Last Stand, onde os personagens estão numa guerra secreta contra uma ameaça que está crescendo e o resto do mundo nem sabe ou não acredita. Interessante. E dá até exemplos de cenários prontos. Tem um Mares do Pavor, que mistura pirata com horror Lovecraftiano no Caribe, e Sangue nas Crateras, que é tipo sobrevivência pós-invasão marciana na Londres vitoriana. Bem criativo. A escolha do cenário parece que muda muito o tipo de medo que você sente, né? Com certeza. Uma campanha localizada, tipo numa cidade amaldiçoada, num vale isolado, cria uma sensação de claustrofobia. O horror tem todo lugar, não tem pra onde fugir. Sei. Já uma campanha mundo afora, com os personagens viajando, explora mais o medo do desconhecido, de não ter raízes, e o horror que pode aparecer justamente nos lugares que deveriam ser seguros ou familiares. E elementos tipo magia ou tecnologia, como eles entram nesses cenários de horror? São sempre a solução? O interessante é como o livro integra eles no tema. A magia no GURPS Horror raramente é limpinha, fácil, muitas vezes vem de fontes sombrias, exige sacrifícios ou corrompe quem usa. O preço do poder, de novo. Exato. O psiquismo pode ser útil, mas também pode ser fonte de tormento mental, ou a própria causa da monstruosidade. E a tecnologia, olha, longe de ser sempre a salvadora, pode ser a origem do horror. Como assim? Inteligência artificial que deu errado, experimentos científicos fora de controle, a desumanização causada pela máquina. A tecnologia pode ser bem assustadora. Verdade. O livro também falou de arquétipos de locais de horror, né? Sim, ele compara dois tipos principais. O lugar do mal, o Evil Place, um local que é inerentemente ruim, corrompido, geralmente isolado, meio parado no tempo, difícil de sair. O próprio ambiente é hostil. A casa assombrada clássica, o cemitério antigo. Isso. E ele contrasta com a casa invadida, Invaded House, que é um lugar de segurança, de normalidade, a sua casa, uma cidadezinha pacata que é violado por uma ameaça que vem de fora. Ah, entendi a diferença. Cada um gera um tipo de tensão diferente. Um é sobre estar preso na toca do inimigo. O outro é sobre não ter mais um lugar seguro para se esconder. Nossa,
Realmente cobrimos bastante coisa explorando esses trechos do GURPS Horror. Desde a importância dos ganchos e da colaboração para criar personagens que são vulneráveis. Sim. Passando pelas mecânicas que simulam o medo, a corrupção, o impacto psicológico do trauma. As regras ajudando a contar a história. Exato. Analisando um bestiário que busca ir além do clichê, da profundidade para os monstros. E para os vilões também. Isso. Até os diferentes estilos, estruturas de campanha e as ferramentas para o mestre construir a tensão direitinho. Então, o que a gente tira disso tudo? Qual é a grande lição aqui? Olha, eu acho que a grande lição é que o GURPS Horror oferece um kit de ferramentas muito detalhado e psicologicamente bem pensado para quase engenheirar a experiência do horror. Engenheirar o medo? É, de certa forma. Ele não trata o medo como algo mágico, inexplicável, mas como algo que pode ser construído pela interação entre a história, as regras e a psicologia dos jogadores e dos personagens. E isso me faz lembrar muito uma citação do Nietzsche, que acho que resume bem o espírito do horror. Aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. E se tu olhares durante muito tempo para um abismo, o abismo também olhará para dentro de ti. Uau! Uma citação perfeita para fechar nossa conversa, incrivelmente apropriada. E ela levanta uma última reflexão interessante, né? Qual o impacto de explorar temas tão sombrios, tão perturbadores, mesmo que seja num jogo, num ambiente seguro e simulado? O que a gente aprende com isso? Pois é, o que a gente aprende sobre o medo, sobre resiliência, talvez até sobre a nossa própria sombra, quando a gente decide, por vontade própria, olhar para o abismo através da ficção interativa. É algo para a gente pensar depois que guardar os dados, né? Com certeza. Uma ótima provocação para reflexão. E com ela, então, a gente encerra essa nossa análise mais a fundo dos conceitos e ferramentas que esses trechos do GURPS Horror apresentaram.